Eu vou começar fazendo a apresentação aqui do nosso trabalho para vocês, tá? Então, esse nosso trabalho aqui, a nossa oficina, ela acontece todas as terças-feiras, de 8 às 9. A gente até estende um pouquinho por causa do conteúdo, mas a ideia é que ela seja uma oficina bem introdutória sobre uma consulta oracular. Então, toda semana a gente faz uma mensagem ao Xing pedindo uma orientação para a semana. Nosso trabalho, só para falar um pouquinho mais detalhadamente, ele vem dentro de uma concepção taoísta, eu e Marie. Nós fomos ordenados no caminho do Tao, pelo mestre Wu Cheng, aqui no Rio de Janeiro, e estudamos, até em épocas diferentes, o I Ching, né? E nós nos reunimos num canal chamado TaoTube, que é um canal que nós promovemos, né, as artes taoístas. O que são as artes taoístas, né? Então, são as artes derivadas do Tao. Quais são? A caligrafia, o tai chi, o qigong, mas especificamente o nosso trabalho ele vai se dedicar a falar sobre a astrologia taoísta e sobre o I Ching. Então, nesse canal, a gente toda semana, né, todos os sábados, a gente faz uma live pelo Instagram, e aos domingos, à noite, a gente publica essa live, né? A última live foi sobre a Lua Nova, que começou no dia 10. Então, a Lua Nova e o hexagrama, a retirada. Tá? Nós também estamos promovendo uma oficina de astrologia polar taoísta no final do mês. É um trabalho bem interessante, também está no Simpla, o nosso link para inscrição, quem tiver interesse. Nessa ocasião, eu vou falar sobre o mapa da astrologia polar taoísta, destacando um estudo do triângulo pessoal. É uma dinâmica muito rica, muito interessante. Na primeira parte, eu vou fazer uma pequena apresentação breve sobre o que é o Ziwei do Shu, a história, os mestres e as principais estrelas e os palácios. E na segunda parte, a gente, com um grupo restrito, pequeno, a gente vai fazer uma dinâmica, né? Que já fiz outras vezes pela internet e foi muito frutífero, tá? E o curso de Xing, que a gente está remodelando esse curso, né? Ele é um curso bem introdutório, né? É um curso de introdução que pode ser aprofundado, né? Dependendo do caminho que você queira seguir. Eu quero estudar mais os hexagramas. Você tem aí a opção de fazer o curso dos hexagramas, né? Eu quero estudar mexeira. A gente está preparando também um curso sobre a mexeira. Eu queria estudar mais a parte aí da interpretação, então, uma técnica dos 4 caminhos, é muito interessante e rica. A gente também está preparando um aprofundamento, mas os cursos introdutórios, quer dizer, o curso introdutório, né? Ele é fundamental para que você possa avançar posteriormente, tá? Então, brevemente, né? Essas são as nossas informações que nós sempre apresentamos no início da nossa oficina. Tá? Bom, quando você faz uma pergunta ao oráculo, ao Xing, né? Porque o Xing é um oráculo chinês de grande sabedoria, que nós conhecemos no formato do livro das mutações. Quer dizer, ele não deixa de ser um livro, mas na sua origem ele é um oráculo. Né? Ele é um sistema divinatório, que tem origem com Fuxi, lá atrás, há muitos milênios, há quase 7.000 anos. O Fuxi, ele, digamos assim, concebeu, né, a partir da experiência dele, contato direto dele com o céu e com a terra, com a natureza, estabeleceu duas linhas, duas energias, né, que o Yin e o Yang são duas energias complementares, né, antagônicas, porque são diferentes, mas complementares. E a partir dessa concepção do Yin e do Yang, né, ele associou o Yin ao subjetivo, ao que é cortado. A gente, na linguagem do Xing, diz que é a linha que tem um vazio no centro, né? E o que ele entendeu que era claro e direto, ele lhe atribuiu o nome de Yang. Né?
Então, a partir dessa concepção, dessa definição, desse princípio, né, ele estabeleceu as bases de pensar o movimento energético da natureza, e o que ele viu naquele momento, naquela circunstância, e que nos serve até hoje como orientação, foram 8 combinações energéticas, né, que nós chamamos de trigramas, que vocês conhecem, né? Então, a nomeação do céu, né, até a terra. Então, céu e terra são considerados pai e mãe. E da combinação entre o céu e a terra, que a gente chama transformação, foram gerados os outros 6 trigramas. Tá? Quando a gente estuda, a gente consegue entender melhor como é que se deu essa transformação entre linhas yin e linhas yang. Tá? Pois bem, quando a gente vai perguntar, quando a gente vai consultar o oráculo, é porque a gente tem uma questão, né? Então, a gente se põe a perguntar ao I Ching, né, no sentido da gente ter aquela questão. Você não vai até o oráculo se você não tiver uma dúvida. Por mais sutil que seja essa dúvida, que não consiga ser resolvida sem acessar o oráculo, você vai formular uma questão. Essa questão tem um princípio, ela tem um fundamento, né, e ela quer chegar a um objetivo. Ela quer que seja dada uma mensagem. Você quer que seja dada uma mensagem à sua dúvida, né? Então, na prática do atendimento, a gente aprende muito, né, a própria dinâmica do I Ching. Então, nosso exercício hoje aqui com vocês vai ser gerar uma mensagem para a semana. Tá? Então, qual é a minha questão? Por exemplo, se eu estou com um problema de família, né, eu preciso pensar, eu devo perguntar ao I Ching, eu quero perguntar ao I Ching, né? Existe uma reflexão. Né? Bom, antes de você formular a pergunta em si, e isso é muito importante, é o que a gente chama de ambientação, né? Existe uma preparação. Preparação física, preparação espiritual. A gente vem falando muito sobre isso aqui. É importante? Porque é o próprio sentido de você organizar o seu pensamento, você organizar, né, o seu ti, né, com o seu coração, né, com as suas emoções. Então, só o fato de você se preparar, né, já fala de uma vontade de ter uma resposta do oráculo. Como é que você se prepara? Primeira coisa, o ambiente, conexão energética. A gente está falando de trigrama e de Xing, então a gente sempre lembra, né? Céu, homem e terra, conectados, né? Então, primeiro passo, se conectar com o céu e com a terra. Qual é o lugar, o ambiente onde você pode tirar consulta? Pode ser ao ar livre? Pode ser, desde que você esteja num lugar que você se sinta tranquilo, né? A tranquilidade do coração e a tranquilidade, né, do ambiente. Isso tem que estar conectado. Não adianta ser um ambiente muito barulhento, né? Nós estamos vivendo aqui durante a pandemia, onde muitas coisas acontecem dentro da casa, por exemplo, né? Então, procure um cantinho mais reservado, mais silencioso, arejado, por onde o Ti possa circular, né? A gente tem que pensar em 2 conceitos, né? Do Ti circulando e da luminosidade, da luz, né? Então, que seja um lugar que não seja muito fechado, né? E que também seja um lugar que tenha claridade. Tá? Primeira postura, primeira questão, se manter a postura, né, do coração vazio, e a gente fala tanto sobre esse sentimento, esse conceito, quando vai estudar o Tao Te Ching e outros textos taoístas. Né? Então, coração e mente, né, o Xing, como a gente fala, né, esvaziados. Né? Esse é o primeiro passo. Se você tem alguma relação espiritual, você está conectado a alguma divindade, né, alguma egrégora, tem as suas proteções, que você sente e faça uma oração, um mantra, né, que você possa realizar essa conexão. Tá? Que seja uma inspiração até, né, um poema, às vezes, né, um belo poema, né, e esse poema nos traga ali uma ambientação favorável, né, nós nos sintamos bem recebidos e acolhidos. Então,
Feito esse primeiro movimento, a gente percebe o que é necessário efetivamente para a realização do oráculo, né? Como a gente está falando aqui, né, de um oráculo que a gente, uma técnica que é das 3 moedas, né, que a obtenção se dá através da construção, passo a passo, respeitando as 6 linhas, né, que são um processo do hexagrama. Então, a gente vai usar a técnica da moeda, da pérola de fogo, como é chamado, né? É um método muito conhecido, muito popular, né? Talvez um método que mais chame, né, a atenção dos oraculistas. O método das varetas também é um método muito tradicional e importante. Nós estamos preparando mais à frente uma oficina também, onde nós vamos realizar a consulta através das varetas. Tá? O que é importante? Né? O que é importante? A gente trabalhar com o conceito da conexão. Né? Então, o tempo todo, a nossa postura diante do Xing, a postura de início, de abertura e de continuidade, para que a gente tenha um bom resultado, né? Ela deve ser de esvaziamento e, uma palavra taoísta, reverência. Né? O Xing ele é uma sabedoria. Né? Então, quando a gente aciona o oráculo, a gente está mergulhando nessa sabedoria, tá? Que nos foi passada pelos mestres anteriores, né? Pelos grandes mestres do caminho. Tá? Então, bom, a folha de papel e a caneta. Na preparação, efetivamente, para a realização do oráculo, é bom ter um caderno, né? Eu já venho comentando isso em algumas aulas aqui, em alguns encontros. Eu tenho pessoas que sempre comentam comigo, até eu fiz um caderno onde eu deixo ali todas as minhas consultas anotadas, é importante, até para a gente acompanhar a nossa trajetória, né? E também vocês podem aproveitar o fato da gente estar fazendo essa oficina como exercício também, né? E traz muito desse sentido, né? Então, é um aprendizado que a gente está compartilhando aqui com todo mundo, né? Nós e vocês, que são todos aqui presentes, né? As moedas são as moedas tradicionais, moedas chinesas, né? Onde você estabelece a distinção entre o yin e o yang, né? Eu gosto muito das moedas, porque as moedas elas sintetizam o aspecto da própria união do homem com o céu e com a terra. Então, os mestres dizem que na parte de fora, que essa parte é redonda, né, representa o céu criativo, né, aquilo que se expande. Né? E na parte de dentro, esse quadrado fala da terra. Né? A terra ela é quadrada e ela tem essa definição. Ora, esses princípios estão lá nas próprias linhas do abrangente, que é o hexagrama relacionado à Terra, abrangência ou receptividade, e também estão nas linhas do criativo, que é o hexagrama que fala do céu. Né? Então, e o vazio do centro é a grande transformação, é onde as mutações acontecem. Se não houvesse esse vazio, as mutações não aconteceriam. Quem faz essa conexão nesse vazio, a entrada aqui é a energia do homem. Tá? Então, são 3 moedas, porque a gente vai ver que quando a gente joga as moedas, é uma possível combinação. Né? Então, são 4 resultados possíveis, e a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, local limpo organizado, já falei sobre ele para vocês. O incensário, é bom ter um incensário. E a gente está falando de 3 moedas, né? A gente está falando de trigrama, céu, homem, terra. E, geralmente, a gente deveria, se for possível, acender 3 incensos. Na verdade, eu estou com 2 aqui, não, estou com 3. Deixa eu ver o terceiro aqui. Eu já acendi o nosso incenso de hoje. Então, esses incensos aqui são chineses, são de sândalo, e aí a gente deveria, se for possível, né, acender os incensos. E antes do jogo, propriamente dito, passar as moedas sobre a fumaça do incenso. Né? O incensário, frente e verso, uma a uma. São 3 moedas, a gente vai repetir esse exercício, esse movimento de frente e verso, né, 6 vezes. Tá? Bom, o livro do I Ching. O livro do I Ching fica a critério de vocês. Nós aqui, por sermos taoístas, né, nossa linhagem foi... Eu e Maria aprendemos o I Ching com o mestre Shen,
A gente usa o livro do Mestre Shen, o livro azul, né, já publicado, e também o livro do mestre Alfredo Juan, que é um texto muito interessante, importante, muito bem traduzido, e que traz muitas referências históricas aqui, e ele também traz outras técnicas usando as moedas. Tá? Então, aconselho a vocês, a gente sempre coloca a capa do livro aí durante a nossa oficina, vocês vão poder ver com mais calma. Tá? Bom, então vamos lá. Né? A gente fez essa preparação inicial para falar como a gente vai fazer, montar a nossa... como é que a gente vai formular a nossa questão. E aí tem várias dicas do que não fazer. Vamos ver o que não fazer primeiro, né? Perguntas, tipo, sim ou não. Né? Então, aquela velha questão, devo comprar um carro novo ou alugar? Por exemplo, o tipo de situação que você não deve perguntar ao oráculo, assim, né? Uma coisa ou outra, né? Se você tem dúvida sobre alguma atitude que você tenha que tomar, né? Algo que seja importante, faça 2 perguntas. Por exemplo, a compra de um apartamento, você está em dúvida, faça 2 perguntas. Devo comprar o apartamento A, devo comprar o apartamento B, né? E assim, quando você tiver entre uma coisa ou outra, tá? Bom, perguntas sobre saúde, a gente também, eu já tinha falado isso aqui, né? A gente não pergunta sobre cura, né? Vou ficar boa do resfriado? Né? A gente pergunta como é que deve ser o tratamento. O que devo fazer para melhorar da minha gripe? Né? Então, é o tipo de pergunta que ele vai dar uma mensagem. E isso fica até mais claro no sentido da sua ação, né? Porque o Xing, quando dá a mensagem, ele diz assim, ele diz o que você deve fazer para, né, melhorar a sua situação. Tá? Perguntas mais de um assunto diferente também, né? Eu devo pintar o cabelo e fazer as mãos? Eu devo perguntar ao meu chefe pedir ao meu chefe uma promoção e também aumento, né? Evitar esse tipo de confusão, né? Que é algo que gera dúvida. A própria pergunta, ela traz uma dúvida, né? Quer dizer, claro, as perguntas trazem as dúvidas, mas ela acentua uma dúvida. Né? Perguntar sobre o que não lhe diz respeito diretamente. Né? Então, o seu filho vai para Nova York, você vai ficar sozinha no Rio de Janeiro, você tem que perguntar sobre você, qual é o seu sentimento, como você deve agir em relação à viagem dele, né? E não perguntar o que ele deve fazer, né? Então, é a pergunta direta, tá? Eu tenho tido umas experiências muito boas com a pergunta do oráculo, né? Junto com o mapa astral, né? O mapa taoísta, ele tem sido uma consulta bem complementar. Eu percebo o movimento, né, de como conduzir, né, para que aquilo que está no seu mapa, né, como possibilidade, potencialidade, aconteça. Então, sempre aconselho também quem tiver oportunidade, né, de ampliar, né, a consulta do Xing, né, com alguma prática das artes taoístas também, ou um tai chi, uma meditação antes, como eu falei, da astrologia, é muito importante, tá? Bom, feito tudo isso, vamos fazer a nossa mensagem para a semana, né? Como a Marie já deixou aqui, uma mensagem para a semana que se inicia, a gente está usando a data de hoje, dia 13, até o dia 19, até a próxima segunda. Tá? Então, eu vou aqui me concentrar, a Marie vai nos ajudar aí, colaborando, né? Formando a nossa mensagem. Tá bom? Então, sete,
7, 8, 7, meia dúzia, 9, 'Vamos entender agora qual foi a mensagem da semana, né? A nossa primeira técnica que a gente usa para interpretá-la, né, é olhar para o hexagrama. Então, ele tem uma numeração no céu anterior e outra numeração no céu posterior. Céu anterior e céu posterior são conceitos, né, dentro da visão taoísta, estão relacionados. O céu anterior é aquilo que alimenta, né, o céu posterior, que permite uma potencialidade, que permite que surjam as manifestações que estão no âmbito do céu posterior. Né? Na linguagem da medicina chinesa, a gente fala energia pré-celestial, energia pós-celestial. Então, quando a gente fala desses dois conceitos, nós estamos nos referindo àquilo que está no céu anterior e àquilo que está no céu posterior. Na linguagem visão taoísta, a gente pode usar as duas sequências. Né? O nosso mestre, o Di Cheng, ele usava a sequência do céu anterior. Qual é a diferença? O céu anterior fala da manifestação, né, do princípio entre a Terra e o céu. Céu posterior, que é a sequência reformulada pelo Rei Wen, ela vai falar do céu e da terra, do fogo e da água, e uma parte posterior, que é chamado livro 2, que se refere ao desenvolvimento social. Nós sabemos que o Rei Wen, ele reformulou a sequência original atribuída ao Fuxi, né? Por uma questão estratégica. Ele era um rei, ele estava preso, ele precisava usar de uma estratégia para voltar a ter o seu poder, né? Então, o I Ching ele é resultado de vários autores, como texto, né? E ele possibilita também várias leituras, né? Mas a fonte inicial, né, está no próprio conhecimento do Fuxi. Fuxi definiu o Yin e o Yang, os 8 trigramas e os 64 hexagramas. Né? O maior comentarista, estudioso do I Ching, é, com certeza, o Confúcio. Né? Até hoje, ninguém se dedicou tanto ao estudo do I Ching quanto ele. Há uma frase famosa atribuída a ele, já com 70 anos, que ele dizendo: se tivesse mais 50 anos, eu dedicaria todo esse tempo ao estudo do I Ching. Então, havia uma relação muito forte. O I Ching é a fonte, é a raiz de todo o pensamento taoísta. Pois bem, aqui hoje, né, olhando, então, o hexagrama que saiu foi discordância. Tá? Então, na linguagem do céu anterior, que está aqui Cazinho, é o número 53. Na linguagem do céu posterior, é o número 38. Isso não vai ter importância para a nossa leitura hoje, né? Ela é algo que é aprofundado muito mais à frente nos estudos do I Ching. Hoje, o que interessa para a gente é que o hexagrama discordância, que fala da mensagem da semana, ele tem 2 linhas móveis. Né? Então, a gente vê o 6 na 5ª posição, 9 na 6ª posição. Então, aqui ao lado, a gente tem um quadro mostrando os valores e como é que esses valores são atribuídos à cara e coroa das moedas. Tá? A Maria escreveu aqui, então, a moeda escura é o lado Yin, né? Vale 2. E a moeda vermelha, a parte vermelha, é o lado Yang, valendo 3. Tá?
O que a gente observa olhando para essa resposta? Que a gente tem linhas, né, que formam um hexagrama, né? Um hexagrama é uma situação, mas nós temos dentro dessas linhas desse hexagrama uma formação dos trigramas, uma combinação energética. Então, existem várias maneiras de se aproximar dessa resposta, dessa mensagem, né? Vamos partir primeiro para a análise dos trigramas. Então, a gente tem na parte superior ou externa, né, ou a parte visível, a parte consciente, o trigrama fogo, li. Fogo se chama aderir, né? O próprio Confúcio nomeia o fogo como aderir. E o lago, né, na parte inferior ou interna, né, do inconsciente, parte inferior, nós vamos ter o lago, né, o lago do Ei. Né? O lago, a gente chama ele de alegria. Né? Observando, a gente vai ver que não há nenhuma mudança interna, não houve nenhuma linha móvel na nossa resposta. Então, a nossa resposta, a nossa mensagem para a semana, ela fala que o interior, é onde reside o lago, onde está o lago, né? Ele tem essa característica da alegria, que define o lago, né? E aí é muito importante estudar o I Ching, né? Estudar os trigramas inicialmente, para que a gente entenda o que significa o lago. Né? Então, o lago é contentamento, alegria, o lago é aquela água acumulada, e ali diz o Confúcio no texto, que é ali que tem origem a vida, onde a vida se inicia. Né? No pântano, no lago, começaram a aparecer os primeiros insetos, anfíbios, e a vida começou a se desenvolver a partir disso. Né? Então, o lago, muitas das vezes, também fala dessa força que surge em torno da água, né? Desse impulso de vida. Né? O fogo, ele tem outra característica. Lembra que eu falei lá no início que o Fuxi definiu 8 trigramas como 8 arquétipos, como 8 movimentos energéticos que ele observou na natureza? Então, o fogo está relacionado ao que ele chama é chamado de aderir. O fogo, ele busca a ascensão. O fogo precisa de algo, de combustível, né, para ele vingar, para ele continuar, né, porque ele se consome muito rápido. Então, essas características são atributos do trigrama. Então, quando a gente fala lucidez, clareza, né, mais do que lucidez, clareza, iluminação relacionada ao fogo, é porque o fogo realmente vai iluminar. Né? Mas ele também se consome muito rápido. E, ora, a gente tem a mutação do fogo em 2 linhas. E quais são essas linhas? A 5ª posição, né? E a 6ª. E aí a gente vai observar o seguinte. Com a mudança dessas 2 linhas, a gente deixa de ter fogo na parte externa e passa a ter o hexagrama, e passa a ter um outro trigrama. Né? Esse outro trigrama, a mudança, vai trazer uma informação e vai nos dizer, olha, a mensagem para a semana é manter, né, continuar com alegria, com a comunicação do lago, né, porque nós vimos que o lago possibilita que em torno dele essa vida cresça, isso fala de uma comunicação. Manter. Né? E a mutação será visível, a mutação será externa, e a mutação vai ocorrer na 5ª posição, que é a linha da consciência, né? Na linguagem do Confúcio é a linha do rei, e rei no taoísmo fala da consciência, né? É uma linha do coração externo, a 5ª linha, e a 6ª linha é a linha do homem sábio. Né? O homem sábio ou o homem superior? Aquele homem que olha e consegue enxergar a situação como um todo. E também fala de um final de processo. Então, estamos falando de uma finalização, de uma mutação que vai acontecer mais próximo ao final desse período que a gente estabeleceu. O fogo se transformando, ele deixa de ser fogo, ele vai virar lago. Então, o que era Yang se torna Yin, e o que era Yin se torna Yang. Então, fogo e mutação na 5ª e na 6ª posições
vira um lago. Aqui a gente tem uma linha que se abre e aqui uma linha que passa a ser inteira. Então, a gente tem o contentamento, a alegria. Lago sobre lago é, digamos assim, a parte final, né, dessa situação. Mas o momento da nossa mensagem, que é esse agora, que a gente atribuiu esse momento à nossa consulta, ele vai nos dizer que exige uma necessidade de transformação. Então, a quinta posição, né, ela é uma linha que ela vai se modificar. E quando, na quinta posição, ela tem uma correspondência com a parte interna, antes da mutação, né? Então, podemos ver que mesmo a palavra discordância, que define o hexagrama como um todo, define a situação, ela fala que há uma correspondência entre o coração interno e o coração externo, que há uma correspondência entre o céu exterior e o céu interno. Então, a gente pode perceber que na própria discordância há um movimento, né, de coerência, de correspondência. Tá? Então, essa é a primeira análise das linhas, se tem correspondência ou não. Né? Tem mais um passo que é sobre a retidão das linhas, que é um estudo também que a gente faz, né, no curso de fundamentos. Então, e também a gente passar a observar a natureza dos trigramas. Tá? Então, vocês estão vendo que existem várias possibilidades a serem exploradas, né, antes da gente chegar ao livro. O que nos fala isso? Que o Xing ele é um oráculo que pode ser interpretado por vários autores, inclusive por você também, dentro do seu entendimento, do seu conhecimento. Né? Então, muitas das vezes, quando você consulta o texto e sai uma frase, né, como atravessar o grande rio, e aquilo gera uma dificuldade, é porque existe atravessar um grande rio fala de atravessar uma dificuldade. Então, existe um vocabulário, né? Existe podemos falar quase que um vocabulário mesmo, das falas, né, das linhas, que precisa ser entendido, porque senão perde um pouco o sentido, né? Então, por isso que a gente estuda também o texto posteriormente. Tá? Eu vou prosseguir aqui, a gente vai chegar, antes de ir ao livro, para a gente entender a nossa mensagem dessa semana, só lembrando, né, dos trigramas que nós tiramos, eu sempre coloco essa tabela aqui para a gente ter um entendimento um pouquinho mais detalhado. Né? Então, nós temos o elemento, o trigrama fogo e o lago. Se a gente for ver a natureza do fogo, aqui, ele fala da clareza, da visibilidade, da lucidez, da excitação. Né? Então, quem estuda e conhece a medicina chinesa, sabe que o fogo está associado à parte superior do nosso corpo. Né? E ele é movimento ascendente e dilatador. Tá? Esse é um resumo bem básico, né? Um conteúdo muito rápido, só para a gente entender um pouco o mecanismo dos trigramas. Né? E o outro trigrama é o trigrama lago, que é a boca, né? Que é a comunicação, que é a alegria. Tá? Ele é a concentração da matéria líquida, como eu falei. Né? Então, em torno do lago, as coisas se acumulam. Né? Além disso, e a gente não vai, né, aprofundar muito aqui, mas é interessante porque é um fator importante na nossa leitura, a gente pode olhar para os trigramas também pelos seus elementos. Né? Isso vai trazer uma leitura para a nossa resposta. Então, a gente sabe que o lago ele está associado ao metal. Embora o lago seja água, né? Mas ele, dentro da linguagem do Xing, ele está associado ao elemento metal. E a sua natureza é yin. Ao passo que o fogo é o próprio fogo, é o próprio elemento fogo. Então, a gente poderíamos também usar as virtudes dos trigramas, né? Que aí é um estudo também para quem estuda a medicina chinesa, os 5 elementos, e também para quem se dedica a estudar mais a filosofia,
está lá no texto do Ifu Xing, do Imperador Amarelo, né? E também no próprio tratado do Neijing. Lago é metal yin e fogo é o próprio elemento fogo. Então, a virtude do lago, que é a virtude do metal, é a justiça, é a ação. Né? Mas é uma ação yin, né? Ela não se coloca com tanta evidência. Ao passo que o fogo, ele ilumina tudo, né? O fogo se coloca é a ideia do clarear, né? De iluminar. Então, essa natureza, e o fogo fala da polidez. Então, a virtude do fogo é a educação e a polidez. Né? A gente está falando aqui da discordância, né? Com dois elementos, né? Com dois trigramas relacionados a elementos que falam de, internamente, se manter a retidão no que você pensa, no que você fala, nas suas palavras, na sua boca, no que você manifesta, na sua comunicação, e ter clareza, né, nessa expressão. Tá? Só que a lucidez do fogo, a clareza do fogo, ela está em estado de transformação. Né? Então, ela vai falar de um princípio que leva ao fogo se transformar em metal, em lago. Então, a gente vai ter tanto internamente quanto externamente uma necessidade de se estabelecer uma comunicação. Tá? Eu diria que a mensagem da semana é ter muita clareza, né, para que você possa efetivamente realizar uma boa comunicação, uma boa relação. Isso em vários aspectos, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na própria internet, coisa que estamos fazendo aqui agora, né? Estamos online, então uma boa comunicação ela é importante. Tá? Bom, essas interpretações que precedem a leitura do livro propriamente dito, elas são fundamentais, né? E elas falam de todo um caminho de estudo, de vivência taoísta. Tá? Existem outras técnicas, né? Outras maneiras de interpretar, nós aqui estamos escolhendo algumas, né? Para que a gente possa fazer uma boa oficina. Indo ao texto, aí, com a colaboração aqui da Marie, né? Que já deixou o texto aqui, eu já não sei, bom, aqui é o livro do Cheng, né? Então, o hexagrama da nossa mensagem, que se refere à nossa mensagem, é o Kuei, discordância. Eu falei na semana passada, e venho falando aqui com uma certa frequência, o quanto é importante você ter acesso a um livro, né, que tenha uma tradição, que siga uma linhagem. Né? Então, esses dois livros mencionados aqui, eles vão colocar o ideograma arcaico. O ideograma arcaico é uma linguagem própria, né, uma linguagem datada de uma época aí da sinologia, mas ele é muito rico, porque ele tem uma proximidade muito grande com a ideia original, que é expressada pelo hexagrama. Tá? O nome do hexagrama foi atribuído posteriormente, não foi dado pelo Fuxi, mas a ideia do hexagrama, né, quer dizer, a concepção das linhas, sim. Então, a gente tem a discordância, vou aumentar um pouco. Então, a gente tem sempre uma análise do contexto daquela resposta, né? Que aí a gente vai estudar um pouco o nome. Então, quem tem a facilidade, né, e a possibilidade de fazer um estudo mais demorado sobre isso é muito rico, né? Existem vários autores que se dedicam exclusivamente a essa análise do nome, né? A gente procura, na nossa oficina, nos nossos estudos, somar, né? Falar um pouco de cada parte, para que a pessoa tenha, o nosso aluno, né? Tenha um pouco a base também do nosso, né, de poder depois trilhar por vias próprias, né, o seu caminho. Tá? Então, esse hexagrama ele pode ser composto em 2 ideogramas, como ele anuncia aqui. Né? O que está à esquerda significa olho, desenhado na vertical, simbolizando a visão relacionada à percepção ou consciência que abrange o que se vê fisicamente e o que só se enxerga através da lucidez do espírito. Esse olho vertical é muito interessante, a gente não vai poder explorá-lo muito aqui, mas ele fala do próprio trabalho da meditação, da realização. Então, é um olho na vertical, é um olho que enxerga tudo ali, né? Ele tem a clareza, digamos assim. E a da direita representa 2 ripas de madeiras cruzadas,
em sentido diagonal, como dois caminhos que vêm separados. Depois se cruzam e, em seguida, se separam outra vez. Só há discordância porque já houve concordância, né? Então, daí a gente pode aprender um pouco o sentido do hexagrama. Tá? Eu não vou aprofundar muito, é só para a gente ter uma ideia de como é importante a gente guardar essa imagem. Né? E na estrutura do hexagrama, sim, a gente aí vai ver os dois trigramas. Então, o fogo sobre um lago vai simbolizar a discordância do movimento. O fogo é ascendente e o lago descendente. O fogo vai se transforma em chamas e labaredas, direcionadas para o alto. Todas as manifestações às quais adere. E o lago transforma em água acumulada, direcionada para baixo. A ideia da água, o movimento da água, como eu falei antes, é sempre de descida, né, de aprofundar. Né? Esta é a imagem de uma discordância de movimentos, mas apesar da divergência, os trigramas possuem um ponto em comum. Ambos são de natureza yin, suave. Né? Então, o que é muito interessante é que o fogo se transforma de uma maneira suave, ele é suave por natureza, ele é yin, porque a linha que predomina é uma linha yin, que é a linha do centro, né? E ele vai gerar um trigrama suave, com essa transformação. Tá? Então, suas formas são diferentes, mas seus sentimentos são iguais. Isto demonstra que todo afastamento ou discordância encobre uma possibilidade de aproximação ou concordância. E toda aproximação ou constância encobre no seu interior uma possibilidade de afastamento ou discordância. O que é comum aproxima e o que é diferente afasta. Então, o que aproximou os dois aqui? O que eles têm em comum? A sua natureza yin. Né? O que afasta eles daqui? Né? É a diferença de um movimento ascendente e o outro movimento descendente. E a partir desse ponto consegue chegar à raiz das causas do encontro e desencontro, união, separação e aproximação e afastamento, que as faz tomar rumos antagônicos ou paralelos, seguindo separadamente para direções opostas, como a gente vê na imagem, no desenho aqui do ideograma, né? De qualquer natureza, não, desculpa, que faz tomar, seguindo para direções opostas, seguindo unidas para a mesma direção. Existindo esse conhecimento, torna-se ainda possível para uma pessoa bem-intencionada interferir em manifestações de qualquer natureza, apontando os pontos comuns numa situação de discordância ou divergência para promover a união dos envolvidos. Então, o que essa mensagem nos fala antes da gente ler as linhas, né? Antes de nós usarmos a chave de interpretação? Que mesmo na discordância há um ponto de união, há um ponto de concordância. O que depende? Depende da maneira como você vai ver essa situação. Então, fala também do seu empreendimento em relação à semana. Né? Como você pode, dentro de uma semana, buscar um ponto de convergência naquilo que parece que tem uma discordância. Né? Então, talvez nos fale desse trabalho, né? Para que a gente possa estabelecer uma comunicação. Né? Talvez tornar claro e evidente, e com essa clareza, com essa evidência, a gente consiga estabelecer uma boa comunicação. Tá? Então, eu vou partir para as linhas, porque nessa nossa escola, né, do mestre Wu Cheng, a gente tem a chave de interpretação diferente de outros autores. Aqui, a gente vai considerar a leitura das duas linhas móveis. Né? Por que duas linhas móveis e não o outro hexagrama? Porque a resposta está na mutação. O Xing se chama Tratado das Mutações. Então, a mudança ela está ocorrendo, né, naquela posição. E é por isso que a gente vai ler as duas linhas em seguida, e a técnica da interpretação nos diz uma e depois a outra. Então, quem vem primeiro é a quinta posição, porque o hexagrama é formado de cima para baixo, né? Então, a primeira linha móvel é a quinta, e a segunda linha móvel é a sexta. E é assim que a gente vai proceder. Né? Então,
vindo aqui para o hexagrama. Opa! Eu vou partir para as linhas. Vou só enxergar aqui. Então, essa é 6 na 5ª posição, né? É a linha que está em mutação. A gente vai ampliar um pouco aqui para que vocês possam também acompanhar a leitura. Ele vai dizer, se vocês quiserem também, tiverem um livro, né, na página 394. Ele diz 6 na 5ª posição. Né? O arrependimento desaparece. Então, estão no mesmo grupo, podem morder a carne macia. Indo, não haverá culpas. A pequena imagem, o comentário do Confúcio, vai dizer, estão no mesmo grupo, podem morder a carne macia. Indo, encontrará o festejo. Ora, ele está dizendo que há condições de você prosseguir, né? Não haverá nenhuma culpa. Então, aí a gente vai entender que esse 6, que está na 5ª posição, que é a posição do rei, da consciência, o centro do coração, o trigrama externo, tá? Tudo isso são referências importantes que vocês vão encontrar nos vários textos sobre o Xing, né? A gente tem a resposta. Se esta linha veio como resposta a uma consulta, que é o nosso caso, a mensagem diz que você ocupa a posição de líder do projeto, por ser o rei, né, que motivou a pergunta, mas não possui força para comandar seus liderados. Desta forma, precisa ser auxiliado pela pessoa forte com quem se corresponde no empreendimento. Juntos, vocês serão como um grupo, capaz de quebrar resistências, vencer dificuldades e governar o contexto, na busca do objetivo comum a todos. Ora, quebrar a dificuldade da discordância para gerar a possibilidade de união, né, de concordância. Seguindo nesta direção, você não sentirá culpa pelas ações que praticar com relação à pergunta que fez. O que ele está dizendo aqui? Olha, para você prosseguir e encontrar a concordância, você precisa olhar, né, para quem está abaixo de você aqui, que é essa pessoa forte, que ele nos indica aqui, está relacionado com a posição, com a linha do coração do centro, que a linha do coração é a linha do centro, a linha do homem, do trigrama inferior. Né? Então, ele fala de você observar, né, se corresponder com quem pode lhe ajudar. Então, a concordância, quer dizer, o caminho dessa linha dentro de um contexto que é de discordância, ele vai caminhar com concordância se ele encontrar com quem concordar. Ou melhor, com quem concorde com ele. Né? Então, essa é o primeiro passo da semana. Né? Você pode estar tendo uma posição que você considera favorável, né? Você tem até consciência da situação, mas você precisa contar com alguém, né? Para que você possa, para que a discordância ela não gere, né? Ela não interrompa o seu curso, tá? Então, o primeiro passo, mensagem da semana, seria, né, agir dessa forma. E é muito interessante porque a linha do centro do coração do fogo é um grande aprendizado. Esse fogo ele tem que ter o seu coração, né? O seu âmago, né? Porque o fogo ele se consome muito rápido, né? Ele espalha, né? Ele ascensiona, né? E ele é muito contundente, e aí você precisa trabalhar, né, justamente no centro do coração do fogo, que é onde você vai trabalhar, enxergar essa própria clareza. Tá? A segunda linha móvel, que é a 6ª, que segue a 5ª, né, no percurso, no próprio progresso do Xing, né, do hexagrama, ela nos diz o seguinte, vou passar aqui para ela. O texto diz, discordância isolada. Vê um porco coberto de lama e uma carroça de demônios. Primeiro estica o arco, depois relaxa o arco. Não é bandoleiro, deseja o casamento. Indo na chuva,
boa fortuna. Confúcio diz, na pequena imagem, a boa fortuna de quem encontra a chuva, o fim das desconfianças. Olha, quando a gente começa a estudar o I Ching, a chuva, ela funciona como aquilo que vai trazer a vitalidade para a Terra, né? Então, a chuva é uma liberação da energia também, né? Então, no final da discordância, você vai encontrar a concordância, né? No final de um processo que se inicia, né, lá na primeira linha, com a discordância, você encontra, né, essa chuva, né, que vai trazer a própria vitalidade. E a chuva vindo de cima, né, que sempre vem de cima, ela vai se espalhar, né, até a Terra. Né? No caso, a gente pode até entender como a primeira linha. Tá? Bom, o comentário aqui do mestre Shen, que está né, posto aqui no livro, ele vai dizer o seguinte, brevemente, né? Tem até aqui é bem sucinto, né? Mas já nos ajuda, né? Ele diz assim, se esta linha veio como resposta a uma consulta, a mensagem diz que você está numa situação de extrema discordância e isolamento provocados por você mesmo, com relação ao projeto que motivou a pergunta. Neste momento, você vê uma movimentação ao longe, aproximando-se e pergunta para si mesmo. É um porco sujo de lama ou uma carroça carregada de bandoleiros? E logo se prepara para atacar os supostos intrusos. Estica o arco, está sempre numa posição de ataque, né? Na direção da carroça, mas depois relaxa o arco, ao perceber que não se trata de malfeitores, mas da pessoa com quem se corresponde dentro do empreendimento, que chega bem intencionada em busca de um encontro, propondo um casamento ou outro tipo de união. Finalmente, a chuva simbólica chega trazendo água para dissolver as dúvidas que ainda restaram. Desta forma, estando todas as questões esclarecidas, a união poderá se concretizar. E você alcançará boa fortuna para a pergunta que fez. Bom, essa é a nossa mensagem para a semana. Então, a gente precisa entender, né, a concordância que existe, né, nessas duas linhas dentro desse contexto de discordância. Né? É uma visão muito taoísta até, né, de você harmonizar os opostos, e isso é muito interessante, é muito rico. Eu acho que nós chegamos aqui, né, na nossa resposta. Eu vou abrir, na verdade, antes de... A Marie colocou aqui o hexagrama 54 ou 58, como eu bem falei, né? Então, o que era? Deixa eu mostrar para a gente ter uma ideia, né? Então, o que era? Uma linha yin, por estar em mutação, virou uma linha yang. O que era uma linha yang, por estar em mutação, virou uma linha yin. Então, nós temos aqui o hexagrama alegria, contentamento, né? O próprio lado, tá? Então, essa é um estudo muito rico, né? Vocês viram a quantidade de informações nesse estudo. Eu vou abrir para a nossa conversa, quem tiver dúvida, mas antes eu queria só falar um pouco aqui, hoje a gente tem aqui também o conteúdo dos 4 caminhos, né? Eu vou tentar ser breve aqui, porque eu acho que é interessante a gente considerar. Aqui no cantinho, a gente está exibindo o livro do Sheng, do mestre Sheng, que é um livro que tem um conteúdo que é dado no curso, né, nos Fundamentos do I Ching, um curso que eu fiz com ele há muito tempo atrás, lá nos tempos remotos, né? E esse livro aqui ele é muito rico, aconselho a todos que queiram, que gostem de estudar o I Ching, que tenham esse livro, um livro de fácil acesso, da editora Mauad, né? É um livro que vocês encontram com facilidade, tá? Então, nesse livro, ele vai colocar toda a parte de estudo das linhas, um pouco da história dos mestres, dos trigramas, do quadrado mágico, que é um estudo muito rico que ele fez uma época, que o quadrado mágico pode ser usado também em residências para proteção. E no livro azul ele vai aprofundar os hexagramas, e aí você vai encontrar outros autores também fazendo isso, né?
o próprio Richard Wheeler, que é um livro muito consagrado. Mas o Cheng nos ensinou um conhecimento muito importante, uma técnica de interpretação muito rica, para assim você aprofundar, né, entender melhor, caso você não tenha conseguido entender. Eu vou aumentar aqui, Emília, a mensagem do livro como um todo, uma técnica chamada 4 caminhos. Né? Marie, você quer falar um pouco sobre a técnica aqui no grupo para gente? Não sei se ela está conectada. Não, Thelma, segue você hoje, tranquila. A Marie sempre fala aqui sobre os 4 caminhos. Então, a gente colocou aqui no centro, né? O que são os 4 caminhos? São 4 possibilidades de você enxergar aquela situação, né? O taoísmo fala das direções, né? Olhar sempre em todas as direções, alto e baixo, frente e atrás, para os dois lados, né? Então, a gente está sempre trabalhando com saídas. E os 4 caminhos, na verdade, é uma técnica de saída, de abertura, para você entender a situação. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas a gente tem a discordância como origem, como hexagrama original, e aí a gente tem 4 possibilidades. Quais são? A mais utilizada é o que eu vou deixar para o último. Então, a gente tem o racional do lado esquerdo aqui, ó, que vai falar, se você usa muito o conceito, né, da racionalidade, se você começa a ver aquela situação também por um outro lado, por um outro ponto de vista, você transforma a situação. E aí você inverte a discordância. E ela passa a ser a família. Se você usa muito, coloca muito, deposita muito do emocional nessa resposta, e aí se deposita muito no emocional da semana, por exemplo, aquilo que era discordância, ele se acentua como dificuldade. Ele vai inverter as polaridades. É o que a gente chama de antagônico. Tá? O modificado, ele vai falar do aspecto material. Né? Então, se você olha para o ponto de vista da discordância no sentido material, da de concretizar, ele fala de revolução. Né? E, por fim, que é muito importante, não que os outros não sejam, mas geralmente é o mais utilizado, é o que a gente chama de espiritual nuclear. Né? É o que fala do inconsciente, do que está guardado no interior da situação. Ora, após a conclusão, né, que no Wheeler, ele está na parte do desenvolvimento social e na linguagem do céu posterior, ele está em uma outra numeração. A água sobre o fogo. A água sobre o fogo se você for estudar, é a própria realização do eixo do homem. Você trabalhar com que a água ela vai se transformar, a água que é na parte inferior do nosso corpo, ela consegue subir, né? Da mesma forma, o fogo que é na parte superior, ele desce, né? E junto, né, no que a gente chama no ventre, na região do Tantien central, eles estabelecem a sua conexão. Então, a gente está falando, na verdade, de uma realização. Se você for olhar para a semana, se você trabalhar a mensagem que diz respeito, né, ao que tem dentro que há como potencialidade, como possibilidade de entendimento, né, no caminho espiritual, no caminho individual, você tem uma potencialidade de uma realização aqui. Né? Por quê? Porque esse é o único hexagrama em que todas as linhas ocupam as suas devidas posições. Então, ele fala de uma boa realização. Né? Então, ele nos dá uma boa possibilidade. Por quê? Porque se nós conseguirmos enxergar a possibilidade da concordância dentro de uma situação de discordância. Tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Né?
a minha sugestão para vocês, né, que vocês estudem, né, leiam, né, façam as interpretações, né, para que vocês tenham também um bom entendimento do Xing, né, isso é muito importante. Eu vou abrir para as perguntas, mas antes eu só queria falar sobre esse nosso trabalho, para quem não conhece ainda, né, eu e Marie, no nosso canal, a gente, e também, quer dizer, usando aqui essa plataforma, né, a Marie desenvolveu esse trabalho todo através de uma plataforma chamada Miro, educacional, muito interessante, muito rica. A gente tem a nossa oficina de prática, da qual vocês estão participando, nosso curso de Xing, né, que ele vai ser dado em 4 aulas. A minha ideia é começar no dia 21 de julho, eu vou fechar essa data, mas é nesse período, no máximo no início de agosto. E uma oficina muito interessante sobre astrologia polar taoísta, para quem não conhece, onde nós vamos explorar o aspecto da prosperidade no nosso mapa. Tá? Então, aqui tem todos os detalhes, todas as informações. Só para finalizar, nosso canal TaoTube, né? Que muitos de vocês já conhecem. Nós, toda semana, subimos material para lá, tá bom? Agora eu queria ouvir vocês. Queria saber o que vocês acharam, o que vocês têm querem falar de contribuição. Os microfones estão aí abertos. Marie, tem como abrir os microfones? Não, cada um abre o seu. Cada um abre o seu. Vou pedir para ativar, tá? Por favor. Pedindo aqui. A presença de vocês primeiro, né? Sim. Eu e Marie, né? Mas muito importante vocês estarem aqui, né? Sempre a nossa ideia dessa oficina, ela segue essa metodologia, né? Mas cada encontro é um encontro em si, porque é sempre diferente, né? As possibilidades, são 384 possibilidades, né? Porque são 64 hexagramas, 6 linhas móveis. Oi, quem está falando que eu não estou vendo? Seria isso. Então, cada 384 possibilidades aí no nosso entendimento, né? E se a gente entender também, além das linhas em si, por si, elas também se combinam, né? Então, as possibilidades são inúmeras. Eu queria aproveitar, Thelma, para falar, né, que assim, algumas pessoas podem ter dúvida com relação à tiragem, né, de moedas. Então a gente fez um videozinho, né, porque às vezes a pessoa está aprendendo ainda a fazer a própria tiragem, tá? E assim, então a gente está tentando chegar num formato que seja abrangente o suficiente para as pessoas que estão chegando, né, e estão tomando o primeiro contato com o Xing, também poderem ficar mais tranquilas, né, com relação à tiragem e tudo mais. Então, eu vou colocar esse vídeo que a gente fez, né, da tiragem de moedas, no material, que tem uma área de material no Simpla, tá? E vou mandar por e-mail para os participantes, tá ok? Para quem tem essa necessidade, tá ok? Era esse o recado também, aproveitar, né? Isso é importante. E se também tiver algum amigo, alguém que gostaria de convidar, pode convidar, né? A nossa oficina tem essa possibilidade, né? Das pessoas que participam vão, né, como convidados, as pessoas que podem, que querem contribuir também são sempre bem-vindas, né? E nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Então, como eu avisei, um pouco mais à frente, a gente vai mudar, vai trabalhar com as varetas, né? Vamos fazer pelo menos uma vez, né, Marie, com tiragem das varetas. E também nossa ideia mais à frente é fazer a tiragem da flor de ameixeira. Tá? Sim, porque existem técnicas, né? Todas elas trabalham com números, imagens, né? E texto, né? Então, é muito interessante. Mas, assim, a relação da pessoa com o I Ching, né? Ela é sempre pertinente, não importa se ainda não tem um grau de conhecimento grande, né? O oráculo ele sempre fala de acordo com o nível de consciência de quem está fazendo a pergunta, né? E de uma forma bem direta isso, né? É muito interessante.
Vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar. Queria agradecer aqui a presença, né? E dizer que os nossos canais estão abertos aí durante a semana, tá? Tirarem alguma dúvida. Quem não abriu o microfone, eu vou estar vendo aqui com a Simpla o que é que acontece, tá? Isso não costuma acontecer, tá? Se teve algum tipo de problema técnico, eu vou verificar também, tá bom? Tá bom. Queria agradecer. Emília, tudo bem? Assistiu o nosso vídeo? Bom. Então, Thelma, eu achei muito interessante que no Sim. começo era fogo sobre lago, né? Isso. Então, aí depois ele transformou em água sobre fogo, né? Família, aqui, né? Aqui nós temos 4 caminhos, eu vi que você estava olhando, Pois é. Você pode aprofundar também, Emília, você pode até ver pela quantidade dos elementos. Então, nossa. Água sobre o fogo. Olha que interessante. Interessante mesmo, viu? Você vê que tem uma Muito bom. A gente não tem muito como aprofundar agora, mas no estudo que a gente faz isso, a quantidade de água que aparece nos 4 caminhos. Você tem água, Então, nossa. que a própria emoção é água, né? Você vai ter o fogo também presente. O fogo está presente em quase todos. Está no espiritual, no racional, no material da resposta em si, né? Então, é muito rico. O que você está falando é muito... Trazendo boa possibilidade, boa realização, né? Nossa, que legal! Porque a água ela penetra em qualquer lugar, né? Encontra o caminho, né? E essa água aqui, ela vai encontrar o seu lugar, né? Ela vai fazer a mutação, o próprio sentido do movimento, né? Ela se move, né? Então, essa troca de posições é a própria realização do que a gente chama do Kan e do Li, né? Quem estuda na acupuntura, né? Então, sabe muito bem, né? Então, quem faz prática de Tai Chi, de Qigong, sabe muito bem também da importância, né? Nossa, muito, achei muito bom, viu? Muito interessante. Esse estudo, se a gente puder, a gente não está querendo estender muito, né, a oficina, mas a gente tem sempre esses 10 minutinhos a mais, que é justamente para isso, né? Para tirar as dúvidas, né? Se a gente puder ajudar, lógico, e também trazer essa ideia, né? Porque é isso que enriquece a leitura, né? Então, você começa a fazer sentido dentro da sua prática, né? Dentro da sua própria prática. Se você é um terapeuta, você vai buscar essa conexão, né? O que há de realização dentro da discordância. Se você é um praticante de Tai Chi, de Qigong, né? Você vai buscar essa concordância dentro da discordância, né? Então, vai ter dificuldade? Vai ser difícil. Se você se prender muito à emoção, né? Se você usar muito a razão, ele fala da família, né? Que já dá um outro sentido aí de união, né? E a revolução é a mudança por completa, né? Então, quando você faz esse estudo e a gente abre assim, isso, a Marie desenvolveu esse sisteminha aqui muito bem bolado, né? A gente consegue enxergar, né, essas possibilidades. Então, é um conteúdo muito rico, né? O mestre Cheng ensinou isso durante muitos anos. O Alfredo Juan, no livro dele, ele chega a falar sobre isso em algum momento, mas ele não dá os 4 caminhos. Tá? Mas, assim, o livro dele é muito rico. Eu acho muito interessante de ser estudado também. Tá? Sempre indico esses 2 livros, são 2 livros muito ricos. E tem o terceiro livro, que é uma brasileira, que já faleceu, que é a Laide, que é um livro, eu posso depois fotografar, ela é um livro mais acadêmico, né? Porque o livro dela é resultado de uma tese de mestrado, talvez, ou dissertação de doutorado, eu não sei. Mas é muito rico também ter isso como referência. Tá? Então, aqui a gente escolhe, né?
nosso trabalho aqui, ele tem esse filtro, né, essa abordagem. Tá? Então, que bom que você gostou, e a gente vai, então, prosseguir aí com os 4 caminhos. Próxima vez, a gente continua com os 4 caminhos. Né? Eu não sei se alguém mais quer falar. Eu só queria dizer, né, agradecer vocês, Emília, e quem também ficou calado aí, mas participou, que esse lugar é de troca, para conversar, né? Para a gente entender, até aprender também com vocês, né? Então, nesse sentido, né? Aqui é para exercitar a interpretação. Tem alguém aqui? Deixa eu ver, ficou laranja. Os 4 caminhos são muito... Henrique, pois é. Então, e essa técnica, você sabe muito bem, né, que é um conceito do Mestre Shen, você conhece a sociedade taoísta, é um estudo muito interessante, rico, né, dado por ele, né, ensinado por ele. Então, podemos aproveitar essa linhagem. Tá bom? Gratidão. Obrigada, Natália. Um abraço. Olha, eu queria agradecer a todos, então, dizer que foi, né, muito obrigada pela presença. Nossa, a gente que agradece, muito obrigada. Até a próxima, a Natália também, Henrique, o João. Tá? Muito obrigada a todos. E como a Marie falou, ela vai deixar lá no Simpla, né, Marie? Vou deixar no Simpla, né, esse materialzinho em vídeo, né, da tiragem, para quem pode ter alguma dúvida ou quer recordar alguma coisa, né? E aí também porque vê bem a mão, tá? Eu filmei para poder ver bem as mãos e cada etapazinha da tiragem para não ter dúvida, né? Mas assim, com relação ao Xing é isso, a gente pode sempre confiar porque ele abre para a gente a resposta no nível que a gente está preparado para receber. Tá bom? Muito obrigada, então. Meu nome é Maria aí, a gente agradece a vocês. Até a terça, tá? Até terça. Obrigada. Tchau. Nossa, muito legal. Ai, obrigada.